Olá! Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos mistérios da nossa língua portuguesa. E olha, tudo começa com a história fascinante de uma única palavra. É uma jornada que, eu garanto, é cheia de surpresas e reviravoltas. E a palavra é essa aí, Ceará. Alguém já parou para pensar de onde vem esse nome? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é tudo menos simples. É um verdadeiro quebra-cabeça desses bons. E o mais curioso de tudo, sabe como essa investigação toda começou? Com o desafio. Foi assim. O leitor se sentiu meio deixado de lado, sabe? E acusou o autor da nossa fonte de hoje de, discriminar o Nordeste. Para provar que não era bem assim, o autor foi atrás da resposta. E o que ele descobriu foi algo muito mais complexo e interessante do que qualquer um poderia imaginar. Ok, então vamos mergulhar nisso. O que essa pesquisa toda revelou? Não foi uma, mas cinco teorias diferentes sobre a origem da palavra Ceará. E olha, cada uma com a sua própria lógica, defendida por gente de peso, sabe? Nomes importantes da nossa história e da nossa literatura. Vamos lá. Teoria número 1, do historiador João Brígido. Para ele, Ceará vem de Siriara, lá do Tupi, que significaria algo como andar para trás, como um siri mesmo. Interessante. Mas aí vem o grande José de Alencar e diz, não. Para ele, Ceará, que era a grafia antiga, queria dizer onde canta a jandaia. Poético, né? Já a terceira corrente, do Capistrano de Abreu, sugere que a origem é Água Verde. E não para por aí não. Tem gente que diz que o nome se refere à seca da região, e tem até uma hipótese que liga Ceará ao deserto do Ceará, por causa das dunas de areia branca. Pensa só, que loucura! Uma palavra, tantas histórias, é incrível. Mas agora, o mais legal é que essa riqueza toda não para em uma palavra só. De jeito nenhum. Isso é só a porta de entrada para uma viagem pelo vocabulário local. O famoso cearês! E muito desse tesouro linguístico foi parar num livro super curioso, O Dicionário de Cearês, do Marcos Gadelha. É uma verdadeira mina de ouro de criatividade e de humor. Vamos dar uma espiada em alguns exemplos? Olha essa aqui, abirobado. Que palavra sonora, né? É para descrever alguém que tá, digamos, meio doido, fora da casinha. Fulano tá abirobado. E essa aqui, bater a caçoleta. É uma forma bem original, quase poética de dizer que alguém se foi, que faleceu. Ah, essa aqui é genial. Bom que nem presta. Parece que não faz sentido, né? Um paradoxo. Mas a lógica é perfeita. É algo tão, mas tão bom, que chega a ser inútil de tão bom. É o puro suco do humor cearense numa expressão só. E o mais incrível é que a língua não respeita fronteiras, né? Muitas dessas expressões do cearês saíram de lá, romperam as barreiras e hoje em dia, fazem parte do vocabulário do Brasil inteiro. Isso só prova como a nossa língua é uma coisa viva, que está sempre se mexendo. Então, essa riqueza toda dos regionalismos mostra exatamente isso. A língua é viva. Só que essa mesma vitalidade às vezes cria uns quebra-cabeças gramaticais, né? Daqueles que confundem todo mundo, até quem fala português desde que nasceu. São aquelas regrinhas que sempre deixam uma pulga atrás da orelha. Vamos começar com um clássico dos clássicos, o verbo fazer. A regra é a seguinte: quando ele está indicando o tempo que passou, a história muda. Ele vira um verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito e fica sempre no singular. A gente vê isso toda hora, né? Escrito ou falado, fazem 10 anos. A gente olha para o 10 anos e a mão coça para colocar o verbo no plural. Mas não pode. Tá errado. Então, o ponto crucial é esse. O verbo fica quietinho lá no singular. O correto é faz 10 anos. E isso vale para quando tem mais de um verbo junto também, tipo, vai fazer 5 anos, ou deve fazer 2 horas. O verbo principal, fazer, segura a onda e fica no singular. Guardou essa? Outra dúvida que pega muita gente é perscrutar ou prescrutar. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Prescrutar simplesmente não existe. Pode riscar do vocabulário. O correto é perscrutar, com P-E-R. E significa investigar com muito cuidado, olhar minuciosamente. Agora, olha só esse desafio que chegou de um leitor. Dá uma lida nessa frase. Parece certinha, não parece? Educação de um povo se avalia pela maneira com que se trata os animais. Soa bem, mas tem um errinho escondido aí. E a correção tá aí, para ilustrar a regra de forma brilhante. O certo é, com o que se tratam os animais. Mas por quê? Simples, aqui a gente tem o que se chama de voz passiva sintética. Pensa assim,
tenha tratado os animais, então os animais é o sujeito. E o verbo tem que concordar com o sujeito. É a mesma coisa que dizer os animais são tratados. Faz todo sentido, né? Ufa, como a gente viu, né? Explorar a nossa língua é uma verdadeira aventura. A gente começou com o mistério de uma palavrinha só e quando viu, já estava navegando por dialetos, gírias e até regras gramaticais daquelas bem complexas. Então, o que fica de tudo isso? Bom, primeiro que a origem de uma única palavra pode esconder um monte de histórias diferentes. Segundo, que os dialetos regionais, nossa, são uma fonte de criatividade que não acaba mais. E por fim, a lição mais importante, a nossa língua está sempre evoluindo. Isso significa que todo mundo, sem exceção, está sempre aprendendo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Qual será a gíria, a expressão mais curiosa da região onde cada um mora? A maior riqueza da nossa língua talvez esteja aí, espalhada por todos os cantos do Brasil. Fica aí a reflexão. Até a próxima!